A paz do Senhor, Shalom Hashem. Discurso Fala Alfa, oferecimento do Ministério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 4 de abril de 2023, quarta-feira. Vamos regravar a parte 2 da lição 73 do curso básico de Teologia, com o caderno do Dr. Charles Hayrie. Essa parte 2 vai complementando a aula, a lição da parte 1, que se tratou da necessidade de liderança, os tipos de líderes, as distinções entre dons e cargos. Agora vamos falar sobre um dos cargos da igreja, que é o dos presbíteros. Oremos. Senhor Jesus, abençoa essa gravação, esse estudo sobre a ordem da tua igreja, que foi inspirada nas epístolas dos apóstolos, nos livros do Evangelho de Atos. Prepara-nos e dá-nos a tua luz. Amém. A primeira letra desse tópico sobre do cargo de presbítero é a quantidade de presbíteros. Se discute quantos presbíteros por igreja. Algumas denominações consideram presbítero que é o pastor, também presbítero, e ele é então o líder, o supervisor da agenda e da administração. Outros consideram que o sínodo, o concílio de presbíteros, formam a administração e a liderança, e não existe o presbítero titular e substituto de uma congregação, mas todos eles são titulares. Creio que é essa a ordem, a organização da igreja presbiteriana. Pode variar e pode ser composto de forma mista, né? Também o aspecto da igreja em cada casa, em cada cidade. Cada casa havia um líder, né? um presbítero. E às vezes o dono da casa não era o presbítero, o líder do culto. Romanos 6,15, 1 Coríntios 16,19, Colossenses 4,15. Há um debate sobre essa questão das igrejas nas casas, porque não é clara a ordem que se dava nesse caso. Então, o ministério dos bispos e os presbíteros. A igreja focada na Bíblia, ela segue a ordem que os presbíteros, eles têm o organograma sobre todos os cargos, abaixo diáconos e outros. Então, isso significa que, em geral, o presbítero tem essa função de governar e liderar, Hebreus 13:17, 1 Timóteo 5:17. Mas não como um ditador, né, mas como um exemplo, 1 Pedro 5:3 e Hebreus 13:17. Adoração, agenda, discussões, o reconhecimento. E o presbítero tem e precisa do dom de governo, dado por Deus, 1 Coríntios 12:28. E esse dom de governo é uma palavra que do grego vem como pilotar o barco as águas traiçoeiras deste mundo. A supervisão geral do presbítero envolve guardar a verdade. No caso aí, para outros pastores, tem pastores, né? Isso significa a proclamação e a explicação da doutrina, que também serve como defesa contra os ensinamentos falsos. E esse seria o dom de ensino, que Paulo se refere nas suas epístolas. E essa supervisão geral seria o de guardar, policiar, né, vigiar a verdade, Tito 1:9. As qualificações do presbítero, em relação ao caráter, Paulo recomenda em 1 Timóteo 3:1-7, que ele seja irrepreensível, Tito 1:5-9.
a maioria diz respeito ao caráter do obreiro, né? 1 Timóteo 3, 2, 4 e Tito 1, 7, tem uma lista de 13 itens. Deve ser irrepreensível, para que não sofra acusações legais, culposas, né? Deve ser esposo de uma só mulher, isso não significa que não possa ser viúvo, nem possa, no caso de não ter culpa de um divórcio, se casar novamente. Há polêmicas sobre isso, há várias polêmicas e debates. Isso também não impede que ele seja solteiro. Deve ser temperante, sem vinho, né? Sem vinho, quer dizer, que não tenha um caráter, um temperamento de exaltação, de excitação irracional, né? Deve ser sóbrio, sensível, sereno, calmo, né? Claro, para não trazer desordem nas assembleias, nos trabalhos. Deve ser modesto, na palavra que vem do bom comportamento, cosmos, harmônico, né? Comportamento harmônico, harmonioso. Deve ser hospitaleiro, claro, hospedar, né? Com gentileza os irmãos, os missionários. Deve ser apto e disposto a ensinar para que possa instruir e a refutar erros. Tito 9, então vem o dom também de ensino. Não deve ser dado ao vinho, e também na outra característica da sobriedade e da temperança. Não deve ser violento, mas manso, pacífico, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Que era manso e suave de coração e humilde de coração. Inimigo de contendas, não deve ter amor a dinheiro, a conflito, né? A discussões, não deve ser irascível, briguento, também aí Tito 1,7. Em relação à vida familiar, deve ter filhos crentes, a palavra de Tito 1,6, ou filhos fiéis. Em relação à maturidade espiritual, não deve ser novo convertido, para não se dar soberba. Em relação à vida comunitária, também deve ser bom, né? Ele deve ser de benignidade, né? Ter benignidade na comunidade, fazer o bem à comunidade. E a seleção, quanto à seleção, ele pode ser escolhidos designados, depende do tipo de governo da denominação da igreja. A igreja às vezes escolhe por votação, às vezes ela escolhe de uma lista que os líderes, os presbíteros, os pastores indicam, e às vezes a própria assembleia que escolhe e indica e escolhe. Algumas igrejas, eles são ordenados. Na igreja, por exemplo, católica latina, ele é nomeado, ordenado pelo Papa, pelos bispos, pelos arcebispos, pela hierarquia já existente da igreja. E ele deve receber uma bênção, uma ordenação com imposição de mãos, já que 1 Timóteo 5,22 diz para não se precipitar nessa imposição de mãos. Deve-se verificar o caráter, verificar a competência, verificar o carisma desse líder que vai ser nomeado para ou missões, ou diácono, ou presbítero da igreja. E esse ritual de consagração tem uma raiz na Antiga Aliança, que é Números 27, 23, Gênesis 48, 14 como bênção, separação para um ofício, Números 27, 23, e dedicação a Deus, Levítico 1, 4, transferência e participação na ação, o verbo significa apoiar. Era um reconhecimento no Novo Testamento, uma aprovação, um apoio. Relacionamento contínuo. Também existia um relacionamento contínuo. 1 Timóteo 5, 22, esses ordenados e a Assembleia tinham um relacionamento contínuo com a liderança que o ordenou. A parte 2 já está ficando com 10 minutos, mas ainda podemos avançar sobre o diáconos, o cargo de diáconos. O número de diáconos, a primeira referência oficial de diáconos em Filipenses 1,
que é a ideia de plural, como bispos e presbíteros. Então, o mesmo acontece em 1 Timóteo 3, 8, 13. Mas eles estão, nesse caso, associados ao único presbítero, uma referência mais forte, que havia vários diáconos em cada igreja. O ministério do diácono, essa palavra significa servir, sendo usado com maior frequência em um sentido não oficial, tanto antes quanto depois de o ofício de diácono ser revelado no Novo Testamento, Colossenses 1:7, 1 Timóteo 4:6. Diaconia era um ministério geral que podia ser oficial ou não. Não especifica os diáconos oficiais, o que eles faziam, né? Atos 6 pode ser uma indicação, distribuir a assistência da igreja a viúvas. Também pessoas que tinham esposas que não deviam ser maldizentes, 1 Timóteo 3, 8, 11. Ele tinha também um ministério pessoal de aconselhamento com as pessoas na congregação, para não quebrar a confiança de que ficavam sabendo por meio do seu ministério. O diácono descrevia o termo grego um garçom, um mensageiro, um mordomo, um servo, né, para os serviços administrativos do líder ou do senhor de domínio daquela casa, por exemplo, daquela região. As qualificações do diácono seriam as pessoais, respeitáveis, dignos, sérios, 1 Timóteo 3, 8, 10, 12, 13, de uma só palavra. Ela não traz duas palavras a duas pessoas, não gananciosos, não inclinado a muito vinho, também as mesmas do presbítero. Doutrinárias, deveriam buscar o objeto da verdade cristã, a fé, com a consciência limpa, uma vida de acordo com aquilo que professava, né, serem íntegros. Espirituais, no verso 10, 1 Timóteo 3, os diáconos devem ser testados e aprovados e irrepreensíveis, assim como os presbíteros ou bispos. Familiares, assim como os presbíteros, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem sua casa. Então ele deve pôr em ordem a sua família antes de pôr ordem na igreja. Sua seleção, nada clara e definitiva, dito sobre a escolha de diáconos ou suas funções. A congregação estava bastante envolvida na escolha dos ajudantes, os diáconos, os servos, os cargos, Atos 6. Diaconisas, o cargo, ofício ou ministério, parte A. Efebe estava servindo como diácono, Romanos 16, 1, 2, a igreja de Sencreia. E 1 Timóteo 3,11, em Gunaicas, pode se referir a um grupo de líderes femininas. Em 1 Timóteo 3,11, as mulheres possuíam um ministério na igreja primitiva, mas não está claro que alguma delas ocupava o ofício de diaconisas. Mas as mulheres tinham cargos na igreja atrelados a funções, por exemplo, que é normal, né? Limpeza, ensino de crianças, como é praticado nas congregações hoje normalmente. Em favor da ideia de ofício estão as seguintes considerações. A palavra grega usada para ajudando, em Romanos 16:2, é usada fora do Novo Testamento para falar de um oficial. Então há polêmica sobre a questão de diaconisas oficiais na igreja. No versículo 2:2 é usada apenas na forma masculina. A palavra traduzida por da mesma sorte em 1 Timóteo 3:11 para falar das mulheres é a mesma usada no versículo 8 para falar dos diáconos, possivelmente com um ofício distinto para essas mulheres. O posicionamento contrário à ideia de diaconisa alega que em grego existe uma palavra para designar diaconisa, mas ela não é usada no Novo Testamento. Febe foi chamada de diaconon, que essa era um título usado para falar de alguém que possui um ofício, porém não há exemplo conhecido desse termo sendo usado para falar de uma mulher, a menos que Febe seja uma exceção. 3. Se o versículo 11 apresenta um novo ofício, as diaconisas, então, por que Paulo? De 1 Timóteo 3:11. Então, por que Paulo termina sua lista de qualificações para o diácono antes de começar a mencioná-las? Então, há uma polêmica sobre essa questão da diaconisa nas igrejas, na referência do Novo Testamento. No ano 112, Plínio, governador romano da Bitínia, escreveu a Trajano e mencionou duas mulheres cristãs que eram ministras. Então, tem documentos da época que falam em mulheres ministras dos cristãos. A diaconissa era uma palavra específica, mas não é mencionada em qualquer literatura, a não ser no Didascalia, no terceiro século. Nesse documento, as diaconisas aparecem como ordem de ajudantes reconhecida e estabelecida, que deviam ser virgens ou viúvas.
Acho que daí vem a tradição das freiras católicas, de Dascália, do século III. B, da parte de diaconisas. Suas qualificações deviam ser virgens, viúvas, fiéis e honradas. Então aqui, quanto às mulheres, a questão do seu estado sexual de gênero, né? Seu ministério. A didascália faz uma lista de suas funções, tais como auxiliar no batismo das mulheres, visitar os doentes, ministrar aos necessitados ou que estão se recuperando de alguma doença. Didascália é um documento do terceiro século. Curadores. É o último tópico dessa lição 73. Graças a Deus terminamos aqui com a segunda parte. A questão das lideranças é uma questão espinhosa que a gente tem que avançar, né? Tem que procurar outros estudos e outras fontes para ter uma maior base sobre a questão das lideranças na igreja, dos cargos oficiais da igreja, dos cargos assistentes da igreja. O último tópico seria de curadores. O conceito de curador, é claro, não é bíblico. É uma ideia contemporânea, mas não antibíblica, que sobre uma propriedade em nome de um grupo pode impedir complicações legais quando alguém morre. Então, uma pessoa jurídica assume uma propriedade individual pertencente a uma pessoa física para impedir que haja problemas quando essa pessoa falece. Deve ser casos, por exemplo, de terreno onde estão igrejas, onde foram prédios, onde estão funcionando igrejas, etc. E para questão de herança, participação, doação em herança desses bens para a igreja, vindo de um doador familiar. Então essa foi a segunda parte conclusiva do tópico Liderança Qualificada para a Igreja, Dr. Charles Hewitt, que nós estamos fazendo curso de Teologia Básica. Então, o que nós aprendemos sobre essa questão de liderança? É uma questão que é descrita e ordenada e normalizada pela Palavra de Deus. Então, nós não podemos inventar muita coisa sobre essa organização e não devemos, porque a Palavra de Deus é inspirada para nós no aspecto da ordem também. Então, se você nos assistiu até aqui, quer aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não aceitou como Senhor e Salvador, faça oração, me arrependo dos meus pecados, creio na redenção de Cristo na cruz, na sua ressurreição para minha justificação e vida eterna. E você que nos assiste, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Esse que falou Alf, oferecimento do Ministério do Nosso Senhor Jesus Cristo, World Ministry for Jesus, Anointed Church, desde 1998. Esse que os falou Alf, Pai de graça.